Obrigado, Marcos. Mais uma vez agradecer ao convite, a oportunidade de estar aqui, principalmente nessa mesa redonda que eu julgo de extrema relevância falar sobre soberania e segurança alimentar em um momento que o nosso país convive com a insegurança alimentar. Então, acredito que seja um tema bastante relevante para a gente discutir e espero poder contribuir com todos com as experiências que estamos vivendo aqui no estado de Rondônia, na região que estamos trabalhando. Vou compartilhar a minha tela com vocês, preparei uma pequena apresentação. Bom, acredito que está aparecendo na tela. Então, inicialmente eu trago essa foto que é da segunda-feira de Agroecologia e Sociobiodiversidade, que foi realizada aqui em Rondônia. Infelizmente, por falta de interesse público de apoiar a feira, ela acabou não acontecendo mais. E essa frase, que é escrita por o próprio agricultor durante a feira, vendendo o seu produto produzido aí sem veneno e adubo químico. Então, é com essa frase que eu dou início ao tema, trazendo inicialmente sobre a instituição que eu trabalho, que é a Ecoporé. Ela está sediada em Porto Velho e em Rolim de Moura, onde a gente tem esse viveiro florestal, que recentemente a gente converteu ele num núcleo de inovação em restauração de ecossistemas na Amazônia, vinculado à Plataforma Nacional de Infraestrutura e Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, todos os pesquisadores que têm interesse na área de restauração podem fazer uso desse espaço como local para desenvolver pesquisas ligadas à restauração e, logicamente, desenvolver a inovação. A Ecoporé é uma organização brasileira, sem fins lucrativos, que tem sede aqui em Rondônia. A gente não tem nenhuma vinculação político-partidária, somos adversos a qualquer forma de discriminação, possui 33 anos e desde 2007 é qualificada como OCIP. O objetivo central da instituição é trabalhar pela harmonia das relações homem-natureza. A gente busca compatibilizar os interesses socioeconômicos com a conservação da biodiversidade amazônica e estamos orientados aí pelos objetivos do desenvolvimento sustentável. Basicamente, a gente trabalha nessas linhas de atuação. Hoje, a principal é a restauração de ecossistemas. É impressionante falar que nossa linha de atuação principal é a restauração no ambiente amazônico, onde é conhecido pela vastidão de suas florestas. Coporela surgiu defendendo a não derrubada das reservas legais e áreas de preservação permanente, e 33 anos depois trabalha pela restauração delas, além de outras ações ligadas aí à biodiversidade e assistência técnica, agroecologia, políticas públicas e uma série de ações que já fazem parte da nossa história. Nós trabalhamos, como eu disse, alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu acho que todas as instituições hoje, ou as principais, estão olhando para esses objetivos como indicadores e norteadores de suas ações. Nós organizamos a entidade em 4 programas, um de administração e governança, que é muito olhar interno, natureza e comunidades, que é quando a gente trabalha diretamente com as comunidades e a conservação da natureza. A gente prefere o termo natureza do que meio ambiente, porque a natureza ele tem muito mais uma conotação, está muito mais na linguagem das comunidades tradicionais. Outra linha de atuação de um outro programa é Floresta e Agricultura, que visa justamente compatibilizar a produção de alimentos com a conservação da floresta, da água e a produção de comida, de maneira geral. A pesquisa, educação e comunicação socioambiental, que é uma linha transversal a esses outros 3. Hoje a gente busca divulgar, ensinar aquilo que a gente também tem aprendido através de ações de comunicação em massa, redes sociais e diversos outros mecanismos de imprensa, através de publicações técnicas, científicas, folhetos e qualquer outra maneira que a gente tenha
de chegar até a maioria das pessoas. Como resultados principais, aqui a gente vê assim, o que é uma questão muito de orgulho para a gente, que é o resultado mesmo da restauração florestal. De 2008 a 2016, a gente consegue ver algumas áreas aí de nascentes dessa região em um aumento na cobertura florestal, né? Então, são trabalhos que têm gerado diversos resultados e impactos positivos na nossa região de atuação. Ao longo de 2013, nos últimos 7 anos, são mais de 15 mil pessoas envolvidas diretamente nas ações da instituição, são 23 municípios de abrangência ou que têm algum tipo de atuação, 3 milhões de mudas florestais, né, e agrícolas distribuídas gratuitamente à agricultura familiar, mais de 80 espécies da flora trabalhada. Dessas 80 espécies, 92% têm potencial econômico, são mais de 1.000 hectares de áreas colocadas em recuperação, o apoio a quase 3 milhões de hectares de áreas protegidas, 19 espaços de políticas públicas onde a instituição tem incidido e 21 publicações técnicas e científicas. Mas não vim para fazer tanta propaganda assim, eu vim falar sobre soberania e segurança alimentar e um mecanismo que nós estamos desenvolvendo e dialogando com os públicos, com a agricultura familiar principalmente, com povos indígenas, é a restauração que nós temos conceituado como ecoeconômica ou ecológica, cada um, de acordo com a sua vertente de pensamento, pode interpretar dessa maneira. Mas, basicamente, é a aliança entre a restauração ecológica, tendo para ela um olhar econômico. Por que eu tenho falado isso? Na minha tese de doutorado, eu analisei o discurso de agricultores familiares, e dentre os resultados, a gente conseguiu fazer uma vinculação com os serviços ecossistêmicos, todos os 17 serviços ecossistêmicos e as suas subcategorias, né? E a gente percebe que água e alimento são temas centrais para esses agricultores. A disponibilidade de água, sem dúvida alguma, é o maior motivo, né, que os agricultores pensam em recuperar suas áreas, seguido aí do armazenamento de água. Então, água é essencial, todos os agricultores falam que água é vida, e realmente é vida, é insumo, todos eles dependem desse elemento para a sua sobrevivência. Porém, a provisão de alimentos, a gente conseguiu compartimentar em 3 partes, que são a provisão de alimentos para alimentação animal, para a renda e para a sua segurança alimentar. Então, quando a gente fala que por que os agricultores familiares restauram áreas, o principal objetivo é água, alimento e provisão de matéria-prima. A linguagem que a gente vai utilizar com esses agricultores e os objetivos da restauração devem olhar principalmente para esses 3 itens, pensando em ter algum sucesso. Dentro desse estudo, a gente conseguiu avaliar quais são os desafios socioeconômicos da agricultura familiar para a restauração do ecossistema. E pensando, logicamente, se eles pensam daquela maneira que a comida, água e a matéria-prima, principalmente a madeira, né, a provisão de madeira, ela é a mais importante, quais são os desafios que eles têm? Por que eles pensam dessa maneira? E a gente percebeu que a força de trabalho e os recursos financeiros para a recomposição florestal das áreas degradadas tem mais de um desafio, mas esse aqui é o que mais chama atenção. Por quê? Basicamente, os agricultores já estão numa idade avançada, nossa média de idade na região foi superior a 55 anos, né? Em áreas que estão com solos bastante empobrecidos, logicamente que aqui a foto ela representa uma condição péssima de pecuária, mas logicamente que tem condições melhores, mas isso só para simbolizar algumas relações econômicas de quanto que ganha um agricultor familiar por área, né? E a gente calculou para o custo da restauração florestal quanto que isso é equivalente em termos da sua produção. Então, distribuímos nas 3 principais atividades econômicas, que representam quase 90% da atividade econômica dos agricultores, que é a pecuária leiteira,
pecuária de corte e a cafeicultura. Então, pensando aí, por exemplo, uma carga produtiva de uma cabeça de gado por hectare, que é a média da região, pensando na pecuária leiteira, com uma produção de 1.300 litros de leite vaca ano, com preço de R$ 1 o litro, que era a média em 2019, que estava aqui no estado de Rondônia, ele teria um rendimento bruto por hectare de 1.300 hectares. Convertendo o custo de mão de obra apenas, ou seja, a força de trabalho em dias que é necessário para que ele recupere 1 hectare, ele precisa dispor de aproximadamente 3,3 hectares da sua produção para restaurar um único hectare de áreas. Então, por isso que a gente viu, isso ocorre a mesma coisa na pecuária de corte, que chega a quase 5 hectares da sua produção para restaurar 1 hectare, e a cafeicultura, que seria a menor relação, com meio hectare da produção de café, ele consegue dispor, ou se não pagar, a mão de obra para restaurar 1 hectare. Isso pensando nos benefícios de projetos como os nossos, né, de apoio à restauração, que fornecem mudas, sementes, materiais de cerca, assistência técnica, e levar a muda até essas propriedades. Então, a gente vê que o custo da restauração é muito alto. Ao momento que o agricultor está, do ponto de vista dele, perdendo 1 hectare de área para a restauração, por exemplo, geralmente é 1 hectare a média que cada um restaura, ele tem que dispor de 3,3 hectares da sua produção e perder ainda, no ponto de vista dele, 1 hectare de sua área produtiva. Então, por isso que a gente precisa entender como que economicamente a restauração pode contribuir para que esses agricultores obtenham sucesso. Primeiro passo que a gente deu aqui foi olhando para as mudas que a gente produzia, né? Então, a gente foi olhar para os usos múltiplos delas, fez uma análise de 326 mil mudas, que foi um lote de mudas que foi produzidos em 2014. Esse artigo foi publicado no Congresso Brasileiro de Agroecologia, e em cima de 74 espécies que foram produzidas por esse lote, que foram destinadas a 124 hectares, recuperação de 124 hectares em 202 propriedades, a gente percebeu que 92% tinham potencial de múltiplos usos, e 8% era apenas de uma utilização. Ou seja, o caminho que a gente estava seguindo estava bastante coerente. Mas esbarramos em um outro problema, o conhecimento dos agricultores em relação a esses usos múltiplos. Poucos deles sabiam mais de uma ou duas utilizações possíveis dessas espécies que estavam sendo utilizadas. Então, a gente começou a compartimentar, né? 3% tinham importância para fixação biológica de nitrogênio, oleaginosas, sementes, ornamentais, e 71% dessas espécies tinha, por exemplo, potencial madeireiro, 70% apícola, né? Então, muitos dos agricultores não sabiam de todos esses potenciais. E a gente começou naquele processo educativo de levar essa informação, compartilhar essa informação através de materiais muito simples. Essa cartilha, por exemplo, assim, foi 1.000 tiragens e foi muito rápido pelo interesse dos agricultores. Muitos não sabiam quais as finalidades. Então, por exemplo, o cacauí, aqui o cacau, pequeno cacau da Amazônia, né? Quais são os principais usos ali, alimentação animal, humana, semente, cosmético, medicinal, ornamental, aonde pode ser plantado, tanto em APP quanto reserva legal, tipo de solo, seco, úmido, que é uma classificação comum que os agricultores usam, qual o grupo ecológico a gente classifica como secundária, como que faz o beneficiamento das sementes, qual o período de frutificação e coleta de sementes. Então, basicamente, esses agricultores começaram a compreender melhor diversos usos das espécies que eles estavam colocando em suas áreas de recuperação. E aí finaliza essa primeira parte para ir para a segunda, né? Que esse daqui é um dos exemplos do agricultor que tem esse perfil de fazer restauração econômica e ecológica. Aqui ele está no meio do café com a teca, né? Que é um início de um sistema agroflorestal. Ele enriqueceu isso com cupuaçu, com cacau, com outras plantas, que era basicamente uma roça abandonada, próximo de uma nascente, e ele buscou aí fazer essa adequação ambiental. E a frase que ele utiliza, quando eu perguntei para ele, né, sobre
por que ele fez a recuperação. Ele fala que muitos chamou ele de burro, porque na época que ele fez o projeto, os caras, né, que são os vizinhos, fala que em vez de ele meter o trator e arrancar, o cara estava plantando árvore. O cara é um idiota, um trouxa mesmo, entendeu? Isso é o que é a visão que os vizinhos passaram a ter dele a partir do momento que ele começou a ser um restaurador. Ou seja, além do desafio econômico que esse agricultor tem, ainda tem um desafio social importante, uma barreira social importante, porque muitas vezes a imagem do sucesso que o agricultor passa a observar ou ser visto é o agricultor que tem uma terra totalmente limpa para a criação de gado, né, ou então que seja ali um fazendeiro ou um microfazendeiro. A segunda parte do trabalho, que a gente assim ficou extremamente feliz de fazer, em relação a jovens e mulheres. Eu coloquei aqui a força da mulher e dos jovens em quintais agroflorestais da Amazônia. Esse trabalho foi muito interessante. Aqui tem a jovem Ana Lúcia, do lado direito, a mãe dela ao centro, e a extensionista Suelen, da Ecoporé, que fazia esse trabalho com mulheres e jovens. A gente fez uma distribuição de mudas, tudo, né? E foi fazer uma análise do potencial econômico de 136 mudas distribuídas, de 79 espécies frutíferas, medicinais e florestais. Dessas 136 mil, né, 78 mil mudas foram para 138 mulheres e 58 mil mudas para 16 jovens. Das 78 mil mudas para as mulheres, 70 mil eram especificamente de 12 espécies de maior interesse. E das 58 mil para os 16 jovens, 50 mil mudas de 12 das mesmas 12 espécies de maior interesse. Essas mudas foram distribuídas ao longo de todo esse território, que é o nosso território de atuação, onde estavam os grupos de mulheres e de jovens, né? Não sei se aparece a seta aqui do mouse, mas aqui em cima do número 7 é o município de Rolim de Moura, e bem aqui é onde está localizado o viveiro. Então, ele tem uma posição bastante central, uma logística fácil para essa distribuição. E o trabalho principal a gente chamava de quintais agroflorestais, né, com essas mulheres e jovens buscando a sua inserção no contexto econômico da propriedade rural. A gente foi fazer essa avaliação, principalmente com essas 12 espécies, que foram as principais plantadas ali, qual o tempo de produção, a produção mínima e máxima por planta, a média de produção, qual o preço no mercado que a Emater fazia o monitoramento, qual o preço da Conab, quantas mudas distribuídas, e a partir disso, qual o potencial econômico a partir do preço de feira, que a Emater acompanha, o preço da Conab, que é tabelado também. E a gente começou a ver ali, por exemplo, do mamão, né, as espécies distribuídas, a quantidade de mudas distribuídas com uma produção média, ela poderia gerar para 138 mulheres em torno de R$100 mil. E foi calculando todos esses valores para ver quanto que ao longo do tempo, até o 6º ano, um ciclo de produção fechado, quanto isso poderia gerar de riqueza. E chegamos a um número de R$2.214.000. Obviamente que aqui não estão embutidos os custos de produção. É um valor bruto de quanto isso pode gerar ou circular na economia. O mesmo a gente fez para os 16 jovens, né? E aí aqui o exemplo do cupuaçu, que para esses 16 jovens com a produção média aí de 5,3 quilos por planta, praticando um preço da Emater de 6,58, né? Um preço, ele pode chegar aí a um rendimento de 32 mil até 45 mil reais dividido em 16 jovens. Então, nos 16 jovens que eram áreas maiores, né, chegou praticamente a um número semelhante às 138 mulheres, que eram apenas quintais. O sistema produtivo dos jovens variavam aí entre 1 e 3 hectares, chegou a variar. Então, a gente começou a ver que fazer algumas reflexões, né, que sobre esses números dos 155 mulheres e jovens agricultores contemplados, que isso poderia potencializar, incrementar na economia local mais de 4 milhões e 200 ao longo dos 6 primeiros anos iniciais. Ou seja, um bom start que o projeto e a restauração florestal pode dar economicamente a esse público. A produção de 500 toneladas de alimentos é o que a gente estima, né, com base nessa produção. Obviamente que
a gente precisa retornar às áreas, ver quais que delas que prosperaram ou não, né? A gente não estava avaliando de fato o que foi produzido, mas sim o potencial que isso pode gerar. Então, os quintais produtivos, eles podem sim ser uma opção, né, para esses agricultores na geração de renda em espaços pouco visados na produção agrícola. Basicamente, são espaços que são negligenciados, que o agricultor não gosta muito de colocar algum outro tipo de produção agrícola, ou a pastagem desenvolve. A gente utilizou muito as capoeiras abandonadas, né, ou áreas de pousio, já que são áreas consideradas improdutivas para os agricultores, então, bom, vamos colocar essas áreas como produtivas, porque alguns pais não queriam ceder algum espaço na propriedade para os filhos, né? O que vai causar também um problema de sucessão rural e de evasão, né, dos jovens da área rural para as cidades. Então, a partir do momento que uma determinada área de uma capoeira, ou uma área de mata, uma área de mata secundária que está lá na propriedade sem uso para aquele agricultor, que ele não consegue ver uso, e essa área era destinada ao seu filho, e ele fazia ali um enriquecimento florestal, e a partir disso, aquela área passa a ter ela passa a ser ressignificada, ela passa a ter um valor econômico, por mais que seja apenas madeira colocada ali dentro, também houve um engajamento dos pais a partir disso. A gente viu que os sistemas produtivos sustentáveis, né, de várias maneiras, que seja um sistema agroflorestal, enriquecimento, um SAF numa APP, por exemplo, tem um elevado potencial para a conservação e geração de riqueza, bem como a segurança e soberania alimentar. Alguns impactos positivos, né, que a gente já vê de imediato logicamente, a disseminação de espécies da biodiversidade amazônica nos agroecossistemas. São 79 espécies ali que estavam sendo distribuídas. Isso acabou reduzindo as pressões para abertura de novas áreas. Por exemplo, se tem uma área de capoeira ali que ela está em regeneração natural e a gente faz um esforço para recuperar uma área, o fato de dar um valor econômico evita com que o agricultor passe o trator ali e derrube aquela área novamente para ampliação da sua área de pastagem, porque ela passa a ter um valor. Também é um impacto positivo, porque começou a ser uma alternativa socioeconômica para a juventude rural. E, além de tudo, a recuperação e a conservação de solos e fontes de água. E termino com a frase da Aline Santos, que é uma das jovens que trabalhou junto com o projeto, né, uma das 16 jovens, e que ela coloca que no caso dessas frutíferas plantadas mais próximo de casa, mostrando aí a questão do quintal produtivo, né, não só elas, mas todas, a questão de não ter agrotóxico, e a gente remete à questão da segurança alimentar, é muito bom para a questão da nossa alimentação, das pessoas que vão estar aqui em casa e comendo com a gente. Então, a gente tem já uma questão de segurança e de soberania alimentar, e também quando for o excedente, logicamente, que visando a venda disso daí, está vendendo isso para ela justamente ter o dinheiro e realizar os seus sonhos em busca da sua felicidade, como diz o professor Afonso Peixe ontem, é um esforço para a agricultura familiar mesmo. Ou seja, essa jovem ela consegue olhar tanto para a soberania como para a segurança alimentar e ainda olhar isso como uma contribuição da agricultura familiar, a sua contribuição para a agricultura familiar, o que para a gente é muito gratificante e também nos dá muita felicidade, nos honra muito esse trabalho. Aqui nossos endereços, site, redes sociais, Ecoporé Rondônia, Viver o Cidadão, nosso e-mail é ecoporé.ecoporé e o e-mail pessoal marcela@ecoporé.org.br.